A batalha entre Yuta Okkotsu no corpo de Satoru Gojo e Ryomen Sukuna começou com ambos ativando as suas expansões de domínio. Yuta realizou o feito insano de ativar o vazio ilimitado, enquanto Sukuna tenta manter o seu santuário de pé enquanto pode. Mas qual será o desfecho dessa luta? Será que o rei sairá vitorioso mais uma vez, ou será que veremos Honrado ter a sua vingança? E falando no homem, algumas pessoas ainda acreditam numa última esperança de que Satoru Gojo ainda possa voltar à vida, e a prova disso estaria nessa cena do arco de Shibuya em que Suguru Geto retoma o controle do seu próprio corpo por um breve momento e enforca o Kenjaku com o seu próprio braço. Então será que Satoru Gojo ainda pode retomar o controle do seu próprio corpo, nem que seja por um breve momento também? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Já chega então possuindo o botão do like. Se você não for inscrito, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho para a gente continuar expandindo o domínio desse canal. E lembra de conferir o comentário fixado e deixar o seu voto para a gente continuar subindo no ranking do prêmio IBEST e poder se classificar para a próxima fase. E para você que quer ser bombardeado de informação e conhecimento e ficar igual Sukuna depois de receber um vazio ilimitado na cabeça, a Alura, nossa parceira aqui do canal, te oferece mais de 1.400 cursos para você sair dominando o mercado digital. Esse link, esse gancho foi bom. Você que quer melhorar as suas habilidades como profissional de tecnologia, mudar de carreira, ou você que nunca teve contato, mas quer começar a aprender sobre programação, design, edição de vídeo, tráfego pago, inteligência artificial e várias outras áreas, a Alura te leva desde o básico até o avançado. Com apenas um plano, você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos que você pode aprender da sua casa. E é claro que para quem é inscrito aqui do canal, você tem 15% de desconto na sua matrícula acessando o link na descrição e no comentário fixado, e também pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Não perde tempo, clica no link e experimenta. Vamos lá, galera. Vimos então que o Yuta usou a sua técnica da cópia para copiar a técnica do Kenjaku de transferência de corpos. Dessa forma, e com a ajuda da Shoko, Yuta foi capaz de transferir o seu cérebro para o corpo de Satoru Gojo e a partir daquele ponto, regenerar o corpo do Honrado e voltar para o campo de batalha. Eu já comentei no meu último vídeo que, apesar de todo o hype que foi levantado, no fundo eu não tinha esperança de que aquele que apareceu no final do capítulo 260 realmente fosse o Satoru Gojo voltando à vida. Isso porque eu não achava que fazia sentido trazer ele de volta, ainda mais agora nessa reta final, em que o Sukuna já está quase sendo derrotado. Mas como eu falei, mesmo que eu não visse sentido em trazer o Gojo de volta agora, eu ainda gostaria de ter visto os feiticeiros pelo menos tentando trazer ele de volta, porque recursos existiam para isso, mas infelizmente eles sequer cogitaram ou debateram qualquer alternativa para isso. E isso para mim foi um erro, e eu acho que foi por isso que o autor preferiu nem sequer tocar nesse assunto dentro do mangá, porque ele sabia que os feiticeiros tinham sim recursos suficientes para trazer ele de volta, seja combinando os poderes dos personagens ou através de votos vinculativos. Mas enfim, a gente vai ter que seguir a partir daqui. De qualquer forma, vamos conversar sobre o que deve acontecer a partir desse momento. Primeiro, eu não acredito que o Yuta no corpo do Gojo vai conseguir derrotar o Sukuna. Isso não só por uma questão de limite de tempo que a gente vai conversar daqui a pouco, mas principalmente por uma questão de roteiro mesmo. O Itadori continua de pé, podendo enfrentar o Sukuna, e ele ainda precisa salvar o Megumi, e nesse momento só o Itadori tem a capacidade de socar o Sukuna diretamente na sua alma e dessa forma separar as almas e os corpos do Sukuna e do Megumi. Então, por mais que o Itadori seja constantemente jogado para escanteio e abandonado pelo autor, eu ainda tenho fé de que ele será o responsável pela finalização do Sukuna. Senão, era só o autor matar o Itadori de uma vez, meu amigo, fazer o Sukuna apagar ele com um porradão ou com um corte absurdo e tirar ele de uma vez do campo de batalha e deixar a batalha final para o Yuta no corpo do Gojo. Mas não é isso que ele fez. Não é isso que está acontecendo. Então, se o Itadori continua de pé, é porque ele ainda tem um papel a cumprir, que é libertar o Megumi e finalizar o Sukuna. E quando o Megumi for libertado, é muito provável que a gente veja o Megumi se juntando ao Itadori para enfrentar o Sukuna. Quem sabe também com a volta da Nobara, caso ainda dê tempo de trazê-la de volta também, e vermos o trio de protagonistas juntos mais uma vez, enfrentando o vilão final da história. Inclusive um cenário muito parecido com Naruto, Sasuke e Sakura, né? Se juntando novamente e enfrentando juntos a Kaguya, enquanto o Kakashi
Itachi observava eles. Só que nesse caso, não seria exatamente o Satoru Gojo que estaria observando eles, mas sim o Yuta no corpo dele. Ou seja, galera, pra mim, a possibilidade do Yuta derrotar o Sukuna diretamente é zero. Mas por outro lado, eu também não acredito que o Sukuna vá derrotar o Yuta no corpo do Gojo. Isso porque o Sukuna, ele já derrotou o Gojo uma vez, ele já derrotou o Yuta uma vez, então eu só acho que ficaria meio repetitivo e broxante se o Sukuna derrotasse o Yuta no corpo do Gojo, como se ele estivesse derrotando os dois ao mesmo tempo, sendo que ele já derrotou o Gojo e o Yuta separados, sabe? É demais aí, né? E tá forçando demais, peraí. Então vamos lá, galera. O que deve acontecer a partir de agora? Sabemos que a técnica de cópia do Yuta só funciona por 5 minutos. Ele copia uma técnica e só pode usar ela por 5 minutos, e é isso que vai definir se o Yuta vive ou morre contra o Sukuna. O capítulo 261 do mangá levantou 3 possibilidades para o destino do Yuta. Primeiro, se a transferência de corpos do Kenjaku for uma técnica que precise ser constantemente ativada a todo momento para continuar funcionando, isso significa que após os 5 minutos se passarem, Yuta não vai mais poder continuar reativando a técnica, ou seja, com a transferência de corpos desativada, o cérebro do Yuta pararia de funcionar e ele morreria imediatamente. Segundo, se a transferência de corpos do Kenjaku for uma técnica que precise ser reativada somente durante intervalos de tempos maiores, como uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês e etc., o Yuta conseguiria continuar vivo após os 5 minutos, mas uma vez que a técnica precisasse ser reativada, ele também acabaria morrendo. Terceiro, se a transferência de corpos do Kenjaku for uma técnica que só precise ser ativada uma única vez assim que o corpo da vítima é possuído, então o Yuta continuaria vivo após os 5 minutos, porque apesar da técnica de cópia perder o seu efeito após esses 5 minutos, o efeito da transferência de corpos, nesse caso, seria vitalício. Nesse caso, o Yuta viveria para sempre no corpo do Gojo, o que pra mim é algo muito improvável e esquisito de acontecer. De qualquer forma, independente de qual das 3 possibilidades for a verdadeira, os feiticeiros também levantaram a hipótese de que, uma vez que o Yuta possuísse o corpo do Gojo, a sua técnica inata da cópia seria destruída e ele precisaria viver para sempre no corpo do Gojo, ou pelo menos até que ele morresse. Claro que o efeito da transferência de corpos continua ativo nesses 5 minutos, mas no caso o Yuta ele não pode mais copiar nenhuma outra técnica a partir desse momento. E esse é um detalhe muito importante porque agora que o Yuta se encontra no corpo do Gojo, isso significa que ele não pode mais copiar nenhuma outra técnica e nem usar a sua expansão de domínio. Lembrando que dentro da sua expansão de domínio, o Yuta pode usar qualquer técnica copiada do seu arsenal por tempo ilimitado. Mas agora que ele não pode mais usar a sua técnica de cópia, essa não é mais uma possibilidade. Por isso que o Yuta preferiu enfrentar o Sukuna numa luta direta antes de arriscar possuir o corpo do Gojo, porque naquele momento ele ainda podia usar a sua expansão de domínio, ainda tinha esse recurso. Depois de possuir o Gojo, ele deixou de ter essa possibilidade. Mas então qual o propósito do Yuta enfrentar o Sukuna nesse momento? Bom, caso o Yuta ele vença a disputa de expansão de domínio contra o Sukuna, basta um pouco do vazio ilimitado para ferrar a cabeça do Sukuna, como a gente bem viu, né? E dessa vez, o Sukuna ele não tem mais uma Horaga para poder, né, canalizar o dano para a alma do Megumi. O Mahoraga foi destruído. Tudo bem que a sua essência foi herdada por alguma outra sombra, mas a gente não sabe como é que isso vai funcionar na prática, e se o Sukuna ele vai colocar isso em prática também. Mas mesmo que o Yuta não vença nessa disputa, só o fato do Sukuna expandir o seu domínio, isso já faz com que ele não possa mais continuar usando a sua técnica inata depois disso, porque depois que um feiticeiro ativa a sua expansão de domínio, ele sofre uma espécie de burnout temporário e não consegue usar a sua técnica inata até ele se recuperar novamente. De qualquer forma, o papel central do Yuta nessa luta certamente vai ser enfraquecer ainda mais o Sukuna e sair da jogada para o Itadori voltar em cena. E para isso acontecer, talvez isso signifique que o autor deva escolher a primeira possibilidade, que é o Yuta morrer imediatamente após os 5 minutos. Mas caso isso não aconteça, também pode ser que a segunda hipótese seja a verdadeira, no caso o Yuta conseguindo permanecer vivo no corpo do Gojo por mais algum tempo e a luta entre eles durando mais do que 5 minutos. Nesse caso, talvez em algum ponto da luta o Yuta ele sofra um gasto de energia muito grande e precise sair do campo de batalha por esse motivo, e aí que entraria o Itadori novamente na jogada. Mas e se ainda
existe uma outra possibilidade. E se Satoru Gojo consiga retomar o controle do corpo do Yuta? Algumas pessoas cogitaram a possibilidade do Gojo ainda poder estar vivo caso a sua alma ainda esteja presa àquele corpo. O argumento para isso foi aquela cena quando o Kenjaku surge com o corpo do Geto no arco de Shibuya e vemos o braço do Geto enforcando o próprio pescoço, como se ele ainda estivesse vivo de alguma forma naquele corpo. E uma cena muito parecida com essa também aconteceu logo no começo do mangá, quando o Sukuna possui o corpo do Itadori pela primeira vez. Naquele momento, o braço do Itadori também enforca o próprio pescoço, conseguindo suprimir assim o controle do Sukuna sobre o seu corpo. Mas nesse caso, sabemos que o Itadori ainda estava vivo, então é justificável. Mas e no caso do Geto? Como eu sempre gosto de lembrar, o conceito de alma e corpo em Jujutsu funcionam como partes de um mesmo todo. A alma é um reflexo do corpo, ao mesmo tempo em que o corpo é um reflexo da alma. O que acontece com um acaba se refletindo no outro porque eles estão intrinsecamente ligados. É por isso que quando o corpo do Toji foi trazido de volta no arco de Shibuya, a sua alma acabou voltando para esse mundo e assumiu novamente o controle do seu próprio corpo. É por isso que quando o Mahito altera a forma da alma de uma pessoa, ele altera também a forma do corpo dessa mesma pessoa. Então, dado esse conceito de corpo e alma, talvez esse poderia ser o motivo para que o Geto tivesse retomado brevemente o controle do seu corpo, que havia sido possuído pelo Kenjaku, porque a sua alma ainda poderia estar presente no seu corpo. Ou seja, seguindo esses exemplos, mais especificamente esse exemplo do Geto, talvez a alma do Gojo ainda pudesse retomar o controle do seu próprio corpo agora que o seu corpo foi revivido pelo Yuta. Essa parece uma saída perfeita para trazerem o honrado de volta, mas infelizmente, apesar disso fazer muito sentido à primeira vista, essa é uma possibilidade meio que já descartada pelo próprio autor do mangá. Se liga só. Quando perguntado por um fã sobre o quanto ainda restava do Geto original quando seu braço se moveu sozinho, Gege respondeu que aquilo era como uma libélula cujo pescoço foi quebrado, mas que ainda se move, algo como um espasmo pós-morte. Ou seja, galera, dada essa resposta, eu diria que é muito improvável que o Gojo ele consiga retomar o controle do seu próprio corpo. O máximo que a gente ainda pode ver seria o Gojo também ter esse breve momento de espasmo pós-morte, mas nada muito além disso. Se acontecer, talvez seja mais uma vez pelo hype, mas talvez não passe de um breve momento mesmo. De qualquer forma, galera, as possibilidades são muitas. Inclusive, caso a técnica da transferência de corpos seja vitalícia, o Yuta poderia muito bem ter o seu cérebro transferido de volta para o seu corpo original e recuperando assim a sua técnica de cópia novamente. Eu acho inclusive que essa é uma alternativa muito interessante e a mais satisfatória, sabe? Deixa o Gojo descansar em paz e mantém o Yuta vivo no final da história. Mas e aí, o que vocês acham? Me conta aí nos comentários as teorias de vocês, lembrando que o link da Alura vai estar na descrição e no comentário fixado para você fazer a sua matrícula, e caso você ainda esteja perdido em tudo que está acontecendo no mangá no momento atual de Jujutsu, eu recomendo você assistir o meu último vídeo onde eu falo mais sobre o capítulo passado de Jujutsu Kaisen, que vai aparecer desse lado da tela aqui agora, beleza? Até a próxima, tchau!